Finalmente estou vindo aqui com um vídeo sobre pessoas altamente sensíveis, porque essa página está funcionando no ritmo que dá. Então os vídeos sairão e as postagens conforme for possível, respeitando os limites da minha sensibilidade também. Eu lembro que lá atrás, quando eu pedi para vocês sugestões de temas do que vocês gostariam que eu falasse, especialmente sobre alta sensibilidade, algumas pessoas me pediram para falar sobre tomada de decisões. Não necessariamente atrelado a pessoas altamente sensíveis, mas também fizeram esse pedido específico e agora eu acho que eu estou um pouco mais apta para falar sobre esse tema. E vale dizer que as coisas que eu vou trazer aqui estão com enfoque na autossensibilidade sensorial, mas são reflexões que podem valer também se você não tem alta sensibilidade sensorial, mas enfrenta dificuldades na tomada de decisões. Não vai ter nenhuma fórmula nesse vídeo, tá? Nenhuma resolução de todos os problemas. São só algumas reflexões e percepções sobre como a gente funciona na tomada de decisões, sendo altamente sensível. Bom, a tomada de decisões para pessoas altamente sensíveis, ela pode ser um desafio por N fatores, né, da história de vida da pessoa, das coisas que ela vive, espera, enfim, as expectativas dela e as experiências que ela já passou. Mas um dos fatores principais para a gente encontrar essa dificuldade é o excesso de reflexão que uma pessoa altamente sensível faz. A pessoa altamente sensível processa as informações de maneira profunda, ou seja, as coisas nunca serão vistas numa linearidade ou numa lógica. Essa vai ser uma maneira de enxergar as coisas também, porém, geralmente, os pensamentos e os sentimentos, as reflexões de maneira geral, elas vão se dar de maneira ramificada, quase como se fossem galhos. Uma ideia vai puxar outra, que vai puxar outra, e não necessariamente numa linearidade, e sim numa ramificação. Então, quando você precisa tomar uma decisão para a pessoa altamente sensível, vamos pensar numa coisa teoricamente mais simples. Por exemplo, o que você vai comer na próxima refeição. O que eu vou preparar de almoço? Geralmente a gente precisa pensar mesmo, se eu vou ter tempo para cozinhar ou não, o que eu tenho na geladeira, ou o que eu vou ter que comprar, se eu tô com dinheiro, se eu não tô, e que tipos de alimento me apetecem, me fazem bem, são importantes para mim, que tipos de alimento eu não gosto. Tudo isso vai entrar em consideração na hora de tomar essa decisão. E para a pessoa altamente sensível, isso vai acontecer aprofundando cada camada. Se eu pensar o que eu tenho na minha geladeira, vai ser, mas o que eu comprei há mais tempo, o que eu comprei mais recentemente, qual alimento que ainda está com sabor preservado, o que eu precisaria cozinhar hoje, mas qual tipo de nutriente que eu devo ingerir, já que eu comi tal coisa em tal dia, e quanto tempo que eu vou levar para preparar, e se eu quiser preparar da maneira que eu gosto, eu vou levar tanto tempo e isso vai demorar mais e vai fazer com que eu não consiga fazer determinada coisa e talvez eu deva comprar um outro alimento, mas se eu for comprar, eu vou ter que sair tal horário, daí eu preciso de tal coisa. A gente precisa entender que os pensamentos da pessoa altamente sensível, eles vão se ramificar e se aprofundar em níveis muito extensos com muita facilidade. Né? Pessoas que não são altamente sensíveis talvez tenham um pouco mais de facilidade, e pessoas altamente sensíveis com treino também têm um pouco mais de facilidade de cortar esse ciclo de pensamento, de falar, deu, tá bom, ok, eu entendi a problemática, porque isso pode sim ir para níveis muito mais profundos, como pensar de onde que veio aquele alimento, se você comprou aquele alimento de um lugar adequado, se aquilo envolve agrotóxicos e todo o problema da economia e da fome, isso realmente pode acontecer. E aí, se você está com um pouco mais de treino ou um pouco mais de disponibilidade emocional, talvez você consiga cortar um pouco esse processo e focar. Mas isso nem sempre vai ser fácil, né, gente? Então, um dos pontos dessa tomada de decisão que pode ser trabalhado é a consideração do seu desejo e a confiança naquilo que você está sentindo. Muitas vezes, a percepção das pessoas altamente sensíveis vai levar muito em conta o ambiente ou os outros e vai acabar negligenciando com mais facilidade
o que a própria pessoa está pensando e sentindo. Às vezes não vai dar nem para encontrar o que você está pensando e sentindo no meio desse monte de pensamento e sentimento sobre todas as outras coisas que envolvem aquela tomada de decisão. Então, um dos caminhos possíveis, obviamente não é o único, é trabalhar um pouco melhor essa autonomia, essa confiança nas suas próprias escolhas e essa identificação das próprias necessidades. Às vezes eu vou estar nessa ramificação de pensamento, mas eu tô com muita fome, pouco tempo, eu preciso resolver rápido e vai dar para fazer arroz. E se a pessoa altamente sensível, ela tem uma preocupação, por exemplo, com a qualidade da alimentação, talvez vai ser muito difícil para ela abrir mão de uma refeição mais completa e comer apenas arroz. Mas se a necessidade dela é sanar a fome rápido para conseguir continuar fazendo as coisas, uma refeição curta e rápida talvez seja o melhor que ela possa fazer naquele momento. Mesmo que ela entenda todas as problemáticas que isso possa desdobrar na vida dela, depois ou antes disso, ela vai conseguir tomar uma decisão um pouquinho mais assertiva. Então, essas frentes que a gente pode trabalhar nas pessoas altamente sensíveis, que é desenvolvimento de autonomia, a assertividade na hora de fazer uma escolha, a validação dos próprios desejos e o reconhecimento das próprias necessidades, são algumas maneiras que a gente tem de tornar a tomada de decisão um pouco menos dolorosa, um pouco menos difícil. Isso vai significar que não vai existir arrependimento? De maneira alguma. Arrependimento pode existir, e aí trabalhar a autonomia vai te ajudar justamente a identificar que você não é herói, que você não vai conseguir salvar o mundo, e que mesmo você pensando muito bem nas suas escolhas, ainda assim algumas coisas podem dar errado. Faz parte do processo. Isso também não significa que as opiniões dos outros sobre as suas escolhas não vão te abalar ou não vão interferir nas suas decisões. Isso pode acontecer sim, mas torno a dizer, se você está com um pouco mais de ferramentas emocionais para trabalhar a sua autonomia e para reconhecer suas necessidades, talvez as escolhas que você precise fazer vão ser um pouquinho menos dolorosas e incômodas do que se você estivesse se sentindo mais fragilizado, fragilizada e, enfim, sentindo a necessidade de uma validação para tomar suas decisões ou até de que a sua decisão seja sempre a melhor possível. Aceitar a falha, aceitar o erro é uma dificuldade que nós temos de maneira geral. Para pessoas altamente sensíveis pode ser um pouquinho mais amplificado, por ter essa ramificação de pensamento aí de observar e falar, putz, eu sei que isso aqui pode dar errado e como eu fiz essa escolha, isso aqui vai dar errado. Então, são maneiras que a gente pode ter para auxiliar nessa tomada de decisões. Como disse, não são fórmulas, não são garantias, mas são caminhos que a gente pode tentar. E como dica, existe uma série que eu gosto muito e que tem uma personagem que tem muito essa questão com tomada de decisão. Nada é dito sobre essa personagem ser altamente sensível ou não. Não vou fazer nenhuma análise da personagem aqui, mas é a série The Good Place. Acho que a tradução em português é O Bom Lugar, e o personagem Chidi Yanagoni é uma personagem que tem muita dificuldade de tomar decisões, e muitos dos desdobramentos da série vêm em cima disso, e quando se aprofunda um pouco mais nas dificuldades dessa personagem, você vai percebendo um pouco dessas vertentes que eu fui falando, a dificuldade da validação das próprias necessidades, a busca de autonomia, de validação externa, que vão tornando, e, claro, o raciocínio intenso e profundo, vão tornando a tomada de decisão cada vez mais difícil para essa personagem, né? Que já é difícil e vai para um outro contexto, e a história se desenrola a partir daí. Então, se você tiver curiosidade, fica essa sugestão dessa personagem. Para a gente conhecer um pouco melhor essa questão aí da tomada de decisões. É isso, gente. Escrevam aí se vocês acharam esse vídeo interessante. Eu tentei mastigar o máximo possível essas reflexões aí sobre alta sensibilidade e tomada de decisões. E se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí e vamos conversar um pouquinho sobre. Obrigada!